Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, nesses momentos difíceis que estamos passando, nesse momento de quarentena, todo mundo dentro de casa. E semana passada nós não fizemos live, estava até tendo bastante, como também está tendo, bastante live, cada um aí procurando aproveitar o melhor esse tempo dentro de casa. Lembrando que isso não são férias, não são descanso, mas é um momento difícil que nós estamos passando, um momento difícil que todos estão passando, e a gente tenta aproveitar o máximo possível. E eu vou continuar, como antes disso tudo acontecer, nós já estávamos com esse projeto de fazermos toda segunda-feira essa live às 22 horas para tratarmos de algum assunto, e então estamos aqui hoje. Minhas tias já entraram, minha tia Janete, minha tia Denise, que fez aniversário ontem, né, tia Denise? Entrou, já estamos por aqui. Então, assim, hoje nós iremos falar sobre o medo, sobre como enfrentarmos o medo. E eu estava pesquisando, olhando um pouco, e eu gostaria, assim, deixar bem, tá bom, tias? Conversar aqui um pouquinho, a gente está conversando, a gente está batendo um papo, de repente se tiver até alguma experiência para estar contando, para a gente estar falando um pouquinho acerca disso. E isso eu achei bem propício nós falarmos sobre esse tema, porque até que eu escolhi na quinzena passada, na semana retrasada, o tema escolhido foi maternidade e trabalho, que nós falamos, só que também ficou bem assim, bem votado o medo, para nós estarmos falando sobre ele. E aí a semana eu decidi não fazer votação, e nós então estamos falando sobre o medo, sobre como enfrentarmos o medo. E eu achei muito interessante algumas coisas que eu fui descobrindo e aprendendo acerca do medo. Porque o medo, na verdade, é uma proteção que o nosso organismo dá de algum perigo que está ocorrendo, alguma coisa que está para acontecer. A gente percebe algum perigo, a gente percebe alguma coisa e a gente meio que se protege. Muitas vezes é até positivo nós termos medo de alguma coisa, porque o medo, como é uma proteção, nos impede, às vezes, de fazermos alguma coisa que poderia realmente ser ruim. E uma vez eu assisti uma reportagem sobre um menino que ele fazia várias coisas com skate, vários malabarismos, várias coisas, e o repórter estava explicando, falando que quanto mais nova a pessoa tem, menos experiência ela tem acerca de alguns assuntos, e acaba que ela não tem muito essa questão do medo. Quanto mais nova, às vezes, ela acaba tendo coragem de fazer determinadas coisas que a idade, às vezes, não permite. Por isso, até a justificativa daquela criança fazer algumas coisas. E realmente isso é uma grande verdade. Quanto mais idade, quanto mais maturidade nós temos, muito mais medo nós temos de algumas coisas. Quem é que, de repente, nunca pensou assim, quando eu era mais nova, quando eu era mais jovem, eu não tinha tanto medo, eu fazia muito mais coisa, eu me arriscava mais. Mas chega uma fase da nossa vida que a gente já começa a ter alguns medos, porque a gente começa a ter essa autoproteção muito maior. Minha tia está falando aqui que ela acha que pode desafiar. Quer dizer, a pessoa mais nova, ela acha que pode desafiar muito mais coisas. Ela não viu tanta coisa e também não passou por tantas coisas. E ela não tem esse sentido do medo. E o medo, ele faz isso com a gente, ele nos protege de algo. Ele faz com que a gente olhe assim, espera aí, eu não vou avançar aqui porque eu tenho medo que isso aconteça. Eu tenho medo de fazer alguma coisa. Só que aí, ao mesmo tempo também, se a gente não souber o limite, se a gente não souber controlar alguma coisa, se a gente não souber até onde nós podemos ir com medo, o medo acaba nos impedindo de fazer algumas coisas. E aí sim é que vem o outro lado do medo. Então, assim, é o que nós devemos estar falando sobre isso, né? O que está fazendo nesse momento, o que fazer quando o medo vem, né? Como a gente pode estar vencendo tudo isso. Porque, de um lado, ele é positivo porque ele nos protege de algo, nos protege de avançar, nos protege de prosseguir, mas o outro lado também, aí tem o grande perigo, porque nos impede de fazer alguma coisa. A minha tia está falando que quando eu era criança, que tinha mais um problema, eu quando era criança que tinha um problema seria mais na perna. Eu não entendi muito bem onde. Depois você explica um pouquinho melhor aqui para conversar com a gente.
A Sara, tudo bem, linda? Entrou aí junto com a gente. Então, minha tia vai estar explicando aí que eu também fiquei curiosa. Eu achava que era Mulher Maravilha, She-Ra. Ah, tá, é verdade. Quer dizer, porque quando a gente é mais nova, a gente não tem... E assim como minha tia contou a experiência aqui, vamos ficar à vontade pra gente estar contando as nossas experiências. Porque a gente não tem alguns medos. Alguma coisa a gente vai lá e desafia. Eu também, eu desafiava às vezes outros garotos mais novos, não tinha medo, ia lá, enfrentava, falava que ia bater, falava que ia brigar, várias, meio brigona, né? Várias coisas, por quê? Que a gente não tem medo. Não, tá pensando o quê? Eu te desafio. Já quando você chega a uma certa idade, você já começa a perceber que você precisa realmente de ter um certo limite. Você não é Mulher Maravilha nem é She-Ra, né, tia? Eu também achava que eu era She-Ra. Que você percebe que você não é Mulher Maravilha nem é She-Ra. E você precisa realmente desse limite. Agora, a questão é que o medo, ele faz com que a gente pare em alguma coisa. Porque, assim, todos nós, às vezes, temos alguma vontade. Só que o medo nos impede. E a gente fica com medo de quê? E eu até coloquei aqui uma lista de coisas que nós acabamos que ficamos com medo. A gente fica com medo de um julgamento. A gente tem medo disso. E aí o medo é o que nos impede de fazer essas coisas, mas medo de quê? Por exemplo, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Eu estou com medo de ser mal interpretada. Eu estou com medo das pessoas terem um julgamento sobre mim e talvez eu não aguentar aquela pressão. E aí, por exemplo, eu poderia ter medo de fazer live. Eu tenho medo de fazer live, o que vão dizer? O que vão estar pensando? Vão achar isso, vão julgar isso, vão julgar aquilo. E a gente fica com medo. E eu vou falando e eu vou lendo aqui seus comentários que a gente está aqui no diálogo. Abri um guarda-chuva, pulava de uma altura e a mesa tinha um pé de tamarindo. E pulava no cipó dizendo que era She-Ra. Desafiava mesmo o medo. Duvido fazer isso hoje, né, tia? Eu duvido fazer, porque a gente, sem o medo, a gente faz muito mais coisa do que a gente acharia que poderia fazer. Então, assim, com medo, aí a gente tem um medo de ser julgado, a gente tem um medo do que vão pensar. Poxa, o que é que vão pensar? Eu vou fazer isso, mas como é que vão pensar sobre mim? O que vão estar falando de mim? Então, a gente tem um medo e acaba não fazendo. E aí minha tia tá dizendo que caiu e quebrou a perna. Tadinha. Então, assim, a gente tem medo de não dar certo. A gente tem medo de, eu vou fazer isso aqui, poxa, eu tô querendo, talvez, mudar de emprego. Por exemplo, a minha tia mesmo, ela mudou da área dela, né, tia? Ela estava trabalhando com cuidadora de idosos e agora ela agora é uma empresária que tem um pouquinho. Deu uma travada e voltou. Agora minha tia está com uma empresa que ela faz refeições fitness para as pessoas e aí a pessoa pode acabar tendo medo de não dar certo. Poxa, eu vou trocar de área, eu vou trocar do que eu estou fazendo, eu queria ir para uma outra cidade, mas eu tenho medo de talvez não me adaptar, eu tenho medo de não conseguir. Então, olha só, quantas coisas, medo de, às vezes até mesmo de realizar algo. Tem gente que tem medo de ser feliz. Gente, eu tenho tanto medo de ser muito feliz. Eu sei lá, eu já ouvi pessoas às vezes falando isso assim, será que talvez eu ser muito feliz? Não sei, eu tô perto da morte, eu tô perto de alguma coisa. As pessoas às vezes colocam cada coisa na sua mente, pensam cada coisa e realmente elas ficam com medo de realizar aquilo. Ela fica com medo do fracasso, medo de ser infeliz, medo, aí eu coloquei aqui, olha, medo de ficar sozinha. Muita gente, às vezes, acaba ficando num relacionamento infeliz, vivendo uma vida infeliz, porque tem medo de ficar sozinha. Eu não sei como é que vai ser minha velhice, não sei como é que vai ser daqui a algum tempo, e aí eu tenho medo. E o medo faz o quê? Te impede de avançar. Por exemplo, usando aqui o exemplo da minha tia. Ela estava numa mesa e pegou um guarda-chuva, abriu o guarda-chuva e pulou da mesa como se fosse a grande She-Ra. Mas assim, ela quebrou a perna, tá? Ela teve essa experiência. Ela viu que ela quebrou a perna. Ela viu que pular dali e quebrou a perna dela. É claro que hoje ela não pula. Mas quantas coisas que a gente poderia pular, por exemplo, ela poderia pular dali e cair numa boa posição e só viver uma grande aventura e aquilo ser legal. Mas ela fez algo que realmente era perigoso, pela ausência do medo.
E muitas vezes a gente faz algo que talvez seja assim perigoso. Só que aí o medo nos impede de talvez no dia de hoje, já na maturidade, nós tomarmos muito mais ações. Por exemplo, eu quando estava fazendo o CrossFit, que dei uma pausa, né? Capítulo à parte, eu fiquei muito feliz com uma simples conquista, porque eu fui pular na caixa. Né? Tem lá a caixa e eu ficava sobe e desce com minha perninha assim, sobe e desce, sobe e desce. E aí eu tinha o medo de pular, porque eu tinha medo realmente de cair, parecia que eu ia cair. E aí teve um momento que eu meio que encostando na parede, eu consegui pular. Aquilo pra mim, eu fiquei muito feliz, mesmo sendo a caixa mais baixinha, pessoal pulando muito mais alto, mas eu desafiei algo que eu não estava conseguindo fazer e que era por medo. Tinha às vezes exercícios que eu estava fazendo que eu olhava e falava assim, gente, eu sei que eu consigo, eu sei que entre eu e esse exercício é um medo que está me impedindo. Eu não consigo avançar por causa desse episódio medo. E o medo realmente nos impede de avançar, realmente nos impede de conseguir. E aí, a grande questão é que às vezes a gente quer vencer esse medo. A gente quer tirar o medo. Não, eu tenho que tirar, eu tenho que vencer para poder conseguir avançar nisso daqui. E o que eu queria trazer aqui pra gente, pra nossa meditação nessa noite, seria justamente acerca disso. Que muitas vezes a gente não vai deixar de ter medo. A gente não vai vencer o medo. Ué, parece até estranho. Como assim? Não vamos vencer o medo? Ah, eu não vou avançar? Minha prima Janine está aqui. Jerônimo também, um prazer ter vocês aqui. Muitas vezes não. A grande questão é, o que eu posso fazer apesar do medo? É aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque às vezes a gente tem medo sim de quebrar, a gente tem medo sim de não dar certo. Só que existe uma motivação maior que o medo. E isso é o que nós devemos buscar, essa motivação. O que nos faz acreditar que a gente vai conseguir? O que nos faz acreditar que é possível? Uma motivação. O que, de repente, para você? Quando, por exemplo, eu olhei para a caixa, eu queria me desafiar. Eu queria pensar assim, eu vou conseguir. Eu consigo avançar aqui, eu consigo ir em frente. E aí eu peguei e pulei. Quer dizer, eu venci aquele medo. E muitas das vezes o que a gente está tentando fazer é eliminar o medo. Ah, não, eu vou deixar quando eu não tiver mais medo, quando eu me sentir segura para poder fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente não vai se sentir segura. Quando a gente coloca na balança, quando a gente coloca assim a nossa vida, não, deixa eu ver se vai dar certo. Parece às vezes que não vai dar. Às vezes parece que a gente não vai conseguir. E a diferença está justamente nisso. Ir avançar porque a gente tem um propósito maior. A gente tem algo maior. Por exemplo, quando fui montar o meu escritório, seja de Nova Iguaçu, seja de Teresópolis, nenhum deles a conta fechava de que não vai dar tudo certo, está tudo sob controle. Muitas vezes não está sob controle. Não estava sob controle. Mas o que? Eu tinha um sonho maior, eu tinha algo maior. A força de vontade de ir, de embuste, de conseguir, de realizar, de fazer e fui. E graças a Deus tem tido sucesso até hoje. Mas por quê? Porque eu venci todas as perspectivas, tudo aquilo que estava normal, tudo que parecia, mas que você vai mesmo com medo, mesmo parecendo que não vai dar certo. E eu gostaria de trazer uma história aqui para vocês que eu achei muito interessante, que eu estava ouvindo nessa questão toda que eu estava estudando sobre medo, e eu vi uma história de que um homem, quando ele foi dormir, ele estava ali no cantinho do seu quarto e de repente ele viu uma cobra. E ele olhou a cobra bem lá no cantinho do quarto dele e ele ficou com muito medo olhando aquela cobra. E aí, de repente, ele ficou no cantinho lá da cama dele e ficou a noite inteira acordado com medo daquela cobra. E ele olhava e estava aquilo lá levantadinho e era a cobra. E aí, quando de repente, com o nascer do pôr do sol, quando ficou claro, ele olhou e viu que era apenas um tronco de uma árvore, que não era uma cobra. E muitas vezes a nossa vida é assim. O escuro nos impede de ver aquilo que somente no claro nós podemos ver. A gente fica com tanto medo, porque às vezes a situação que nós estamos está tão escura, a gente não está conseguindo enxergar, a gente não está conseguindo ver que ele perdeu a noite toda de sono
com medo de uma cobra, quando na verdade era um simples tronco. Muitas vezes nós estamos exatamente assim. Estamos deixando que o medo, aquilo que está parecendo muito maior, parece que é uma coisa, parece que a situação é essa, parece que eu vou cair, parece que eu não vou conseguir, parece que não vai dar. E aí a gente deixa tudo aquilo cegar qualquer outra possibilidade e perdemos grandes oportunidades. Tem muita gente que perde grandes oportunidades. Por exemplo, acredito que várias pessoas aqui, antes de eu dar um oi aqui para a Andréia, minha amiga que fez pós-graduação comigo lá em São Paulo. Tudo bom, meu amor? Se vocês não conhecem, acompanhem aqui a história do Flávio Augusto. O Instagram dele é o Geração de Valores. Ele conta que quando ele iniciou, hoje ele é um grande bilionário, um grande empresário, e ele diz que quando ele iniciou a carreira dele, ele chamou uma pessoa para ser sócio dele. E ele estava contando com aquela pessoa que ia vender o seu carro. Ele falou assim, olha, eu vou vender o carro, que a parte do carro eu vou colocar na sociedade. E essa pessoa ficou com medo de entrar na sociedade com ele e não vender o carro. E com isso ele teve que pegar dinheiro no cheque especial, que é o que ele conta, dos 12 mil reais que ele pegou em cheque especial para poder montar o negócio dele. E com certeza essa pessoa teve um grande arrependimento, porque hoje Flávio Augusto é um bilionário e ele não teve o medo de apostar que ele conseguiria. Gente, muitas vezes para analisar quanta coisa que a gente não poderia conseguir, que a gente não poderia avançar, mas a gente fica com medo porque a gente está no escuro, porque a gente não está vendo, não está na claridade. Vamos analisar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar quantas vezes a gente deixa de conquistar por medo. E hoje, então, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de isolamento, esse momento de quarentena, muita gente com medo do amanhã. Não sabe o que vai acontecer, não sabe como é que vai ser, não sabe se vai ter um emprego, se não vai ter, e já está com medo disso. E às vezes já está apavorado, já está no seu escuro. Não consegue ver qualquer claridade, não consegue ver nada. Por quê? O pânico, o terror já o deixa com medo disso tudo. E por isso também que eu estou aqui e quis falar exatamente sobre isso. Como a gente ter calma nesse momento onde tudo a gente fica com tanto medo. Medo das incertezas, medo de um futuro. E às vezes a gente achava que estava tão estável, tão certo. Simone, amor de vida, chegou, né? Que bom. Às vezes a nossa vida parecia que estava tudo tão certo. E aí vem algo que muda toda a história da nossa vida. Muda todo o curso da nossa vida e nos traz algo novo. Olha que coisa interessante. A gente, por conta própria, pela gente mesmo, muitas vezes a gente não vai lá e arrisca um novo. E vem algo na nossa vida que muda tudo, muda toda a nossa programação, muda tudo aquilo que a gente pensava e a gente agora tem que enfrentar um novo. Só que como é algo que não estava no nosso controle, que não estava na nossa programação, a gente fica com medo. Medo da incerteza, medo das contas que a gente não sabe se vai pagar, medo do que a gente vai fazer. E aí, o que vamos fazer? Como enfrentar tudo isso? É enfrentar apesar do medo. É enfrentar e ir com medo mesmo e saber que vamos conseguir. A resposta está dentro de nós mesmos. A resposta somos nós agirmos, a gente fazer alguma coisa. Cuidado com aquilo que o medo está te impedindo. Cuidado com aquilo que você não consegue realizar, porque você sabe que é ali, olha, é o que você quer realizar e é o medo. Está te impedindo de avançar e de prosseguir. Você tem que lutar com esse sentimento que fica em você, isso que está dentro de você. Você precisa realmente ir apesar do medo. Para muitas vezes de querer ter esse sentimento de que, deixa eu me sentir seguro. Deixa eu ter essa sensação de estabilidade. Como diz o próprio Flávio Augusto, estabilidade não existe. E está aí a prova disso tudo. Às vezes um sentimento estável, às vezes algo que a gente pensa que já tudo sob controle, não está. E está aí o medo nos provando tudo isso. Que a gente fica com medo e não consegue avançar. Tá? Estamos aqui meditando essa noite, né, como estamos todas as segunda-feiras, 22 horas,
falando aqui, trazendo aqui uma live pra gente estar conversando, né? Fica aqui, eu deixo gravada essa live, quem não puder estar assistindo na hora, pode estar assistindo depois. E a gente tem que parar de ter medo dos julgamentos, parar de ter medo do que vão falar, do que vão achar. A gente tem que fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente tem que fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que de repente a gente sonha, a gente realiza. E às vezes a gente quer que o outro entenda o nosso sonho, a gente quer que o outro entenda o que a gente pensa, o que a gente quer, quando é o seu sonho, quando é o que você quer, quando é o que você está desejando. Então, assim, para com isso, faça apesar de alguns medos. A minha tia está dizendo aqui, olha, eu prefiro me arrepender por ter tentado, apesar do medo, do que me arrepender de não ter tentado. É isso aí, porque você sabe que você tentou, que você fez. E aí você, não, mas e aí, como é que seria? Agora, você vai ficar sempre com aquela sensação de que, como será? Como será se eu não conseguir isso? Ah, mas você vai tentar de novo? Você vai para um outro negócio diferente de novo? E aí, se você está querendo? E aí, se você está com isso no seu coração? Vai em frente. Vai lá, vai com medo mesmo, avança, você consegue. Porque o outro não conseguir, você vai ficar deixando o outro ser parâmetro para a sua vida? É claro que você, às vezes, você está olhando, você sabe mais ou menos o que você está fazendo, mais ou menos como é que você vai estar fazendo. Eu não estou falando de atitudes irresponsáveis, não é isso. Mas sim de atitudes de ir apesar do medo. Não é sentimento de coragem, assim, que às vezes a gente quer assim, não, eu sou um corajoso. Não, às vezes a gente está realmente com medo, sem coragem, mas nós temos uma motivação. E o que eu mais quero deixar aqui nessa noite é isso. Eu quero que a gente finalize isso com essa frase, com esse pensamento. Qual a minha motivação para eu fazer apesar do medo? O que me faz fazer apesar disso? Mas eu quero fazer? Eu quero realizar? Eu estou com medo. Mas o que me motiva a conseguir? Por exemplo, eu posso ter medo de chegar, e eu realmente tenho os medos de chegar aqui e as pessoas de repente ficarem rindo, falando alguma coisa. Ah, olha só, você está querendo isso, está querendo aquilo. Mas e aí? Eu tenho um desejo no meu coração de vir aqui trazer uma mensagem, de vir aqui bater um papo, da gente conversar, deixar algo aqui, de incentivar uma pessoa com alguma coisa, com alguma palavra. Então, muitas vezes, eu recebo alguma crítica sobre algo que eu falei, sobre uma mensagem que eu deixei, mas aí vem uma outra pessoa que diz, era exatamente o que eu precisava, isso mudou meu dia. E aí, imagina se eu deixasse de falar alguma coisa por causa da crítica de uma pessoa, mas teve uma pessoa que ficou motivada por aquilo que eu falei. Então, eu vou seguir porque aquela é a minha motivação. Eu não vou olhar para aquilo que me fez parar, que está querendo fazer parar, mas eu vou olhar para aquilo que está me motivando. Então, é isso que nós devemos fazer, olhar para algo além do medo. E eu sei que você tem medo, eu sei que você acha que não vai conseguir, mas vá além do medo. Faça além do medo, tá bom? Vamos estar encerrando a nossa live por aqui. São 10 horas e 23 minutos. Segunda-feira que vem nós estaremos de volta. Todas as segundas-feiras, 22 horas. Convido vocês aí a estarem falando com as pessoas, convidando para a gente estar participando. E apesar do medo, apesar de alguns medos, a gente está aqui e continua vencendo a cada dia, porque nós somos mais do que vencedores, tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, minha titia falando que toda crítica é bem-vinda para sabermos aonde podemos melhorar. Isso aí. A grande questão, às vezes, é a gente olhar quem está criticando. Às vezes são pessoas que se querem o seu bem ou se não querem o seu bem. E aí a gente analisa. Porque isso é importante, apesar do medo, você olha e analisa o que estão falando. Você concorda, acha legal? Se não, segue e vai apesar do medo. Beijo, fica com Deus, até semana que vem.